Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira live de aquecimento sobre a imersão da Semana da Arte Reborn. É um evento 100% online e gratuito, onde você vai aprender a se tornar uma artista reborn e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. O link está aí no meu perfil, na bio. Quem não se inscreveu, se inscreve. Hoje nós vamos falar de como duplicar o seu lucro na Arte Reborn sem gastar um centavo a mais. É bem comum a pessoa errar e achar que porque errou está tudo perdido. Vou ter que desmanchar, eu estou começando a fazer, estou fazendo pela primeira vez, ou eu até já tenho anos de prática na Arte Reborn e eu fico muito preocupada porque errei. Todas nós erramos. E como é que eu vou resolver esse erro? Eu posso dizer, eu vou desmanchar tudo, isso tudo aí não presta mais, eu vou começar do zero. Preciso fazer isso? Não preciso. Porque se você errou, você pode fazer dessa desvantagem, desse seu pequeno erro, uma grande vantagem e evitar com isso outros gastos. Então, se eu fiz, não gostei, ou não é que não gostei, eu fiquei achando que aquilo não está muito harmônico, não está 100% como eu gostaria. Como é que eu vou sair dessa situação sem gastar um centavo a mais? Simples, as coisas estão aí no nosso dia a dia. A gente quase não percebe como a gente tem soluções com as quais a gente convive todo o tempo. As coisas estão na nossa frente. Se você acha que você fez, por exemplo, se você viu que fez um erro que ficou muito exacerbado, muito chamativo, você pode sair dessa situação sem desfazer todo o seu trabalho, né? As coisas estão por aí, olha ao seu redor. Por exemplo, você vai comprar um sofá. Comprou o sofá, achou que ele ia ficar lindo na sua casa. Quando chega o sofá, ele não ficou tão bem assim. Mas é o sofá que você quer. Você então compra almofadas. Você coloca almofadas coloridas nesse sofá. Você coloca cores nesse sofá que vão harmonizar aquilo que você julgou ter feito errado. Eu fui lá e comprei uma coisa da qual me arrependi e a cor não me agradou tanto nesse lugar, não é exatamente o que eu queria. Aí eu coloco coisas para colorir, para realçar, para neutralizar. Às vezes o sofá tem uma cor berrante e você quer que aquele sofá combine, que harmonize com tudo, né? Eu, por exemplo, estou aqui pintando um bebezinho que todo mundo ama, né? A Rosalie. É um kit muito bonitinho. E quando eu comecei a pintar, eu precisava tirar ela dessa corzinha, que é uma corzinha um tanto quanto diferente. Nem é rosado, nem é pêssego. Ela tem uma corzinha que eu precisava sair dela. Então eu escolhi a cor verde. Passei a cor verde nessa pele. No final das contas, o verde não ficou como eu queria. E eu aqui fico analisando as coisas. Não ficou do jeito que eu queria. Olha, o verde parece tão pouco, né? É um verde tão claro, mas na pele ele me pareceu um pouco esverdeado demais. E aí, o que eu faço? Desmancho tudo? Jogo isso tudo fora? Só porque eu cismei que não está bom ou que não gostei, o que realmente está um pouquinho a mais do que eu gostaria. O que eu vou fazer com o meu erro? Eu vou transformar esse erro, essa desvantagem, numa grande vantagem. O que eu decidi aqui? Eu decidi aqui usar de uma cor que eu pudesse melhorar esse verde
sem ter que tirar. O que eu fiz? Eu escolhi manter o verde e deixar com que ele cumprisse algumas etapas que vão vir lá na frente, que seriam as etapas da neutralização, as etapas das transparências. Então eu mantive a tonalidade que eu quase não estava gostando, eu mantive e eu fui contornando este meu pequeno erro e fazendo dele uma grande vantagem. Eu não perdi a cor que eu coloquei, eu não precisei desmanchar e fazer novamente. Eu então estou ganhando com isso. Eu estou ganhando porque eu não estou gastando mais do que eu precisava. Eu estou ganhando porque eu estou descobrindo um novo caminho. Aliás, nós fazemos isso todos os dias. Você já pensou que você é uma tela em branco? Que você todos os dias vai na frente do espelho e você dá o seu colorido, ou na maquiagem, ou na roupa, ou nos acessórios, no que melhor lhe cai bem. Você conhece esse processo, você já sabe que esse processo existe no seu dia a dia, na decoração, ele existe na pintura das paredes da sua casa. Quem nunca teve que escolher cores que se harmonizem para com que a casa fique aquele ambiente agradável, que as cores se combinem, que uma não grite mais do que a outra? Quantas vezes nós tivemos que voltar na loja porque chegamos em casa e de repente colocamos aquela blusa da cor moderna, da cor do momento, e colocamos com aquela calça que a gente já tinha e de repente a cor não se harmonizou. Quantas vezes tivemos que voltar para destrocar, mas não perdemos aquela peça, só trocamos. O que nós fazemos na Arte Reborn também. E como é que nós chegamos nisso? Nós chegamos nisso observando. Observando a maquiagem, as cores que se usa na maquiagem. Eu tenho uma pele branca, que cores eu vou colocar em mim que vão se harmonizar e não vão me deixar gritando com aquela cara de palhaça, né? Eu preciso escolher cores que se harmonizem com o meu tom de pele, com os meus traços, com as minhas já profundidades, né? Todos nós temos. Com todos os vincos que começam a aparecer, eu preciso descobrir como harmonizar tudo isso, né? E na Arte Reborn, igual, a mesma coisa. As coisas, na verdade, estão por aí, a gente é que não percebe o quanto que nós já conhecemos desse processo. Aí, quando fala em Arte Reborn, parece aquele fantasma. E, no entanto, nós fazemos isso no dia a dia, até para harmonizar um prato que vai colocar na mesa, um bolo num prato bonito, num prato colorido, tudo tem que ficar harmônico. Né? Então, se a gente tem esse... Quem nunca foi numa loja para escolher as cores para pintar a parede da sua casa? E chega lá, tem tudo isso. Todas essas cores que se harmonizam, que se complementam, que se iluminam, que matizam, né? E que dão destaque a tudo que você quer na sua casa. Da mesma forma, os arquitetos programam toda a decoração que vão fazer na sua casa, como harmonizar tudo. Existe o Feng Shui que usa também uma roda de cores para saber onde harmonizar. Tudo isso já está aí no nosso dia a dia. Tudo isso nós já sabemos, só não percebemos, né? Então, eu vou, por exemplo, isso é um prendedor de cabelo. Mas ele é um prendedor de cabelo de seda. Ele foi planejado, né? Quem fez essa estamparia, e eu já fiz estamparia, sei disso, para chegar aqui, existe um estudo dessas cores. Mas é simples, são cores que se complementam, que se iluminam, né? E que fazem com que tudo fique bonito e harmônico. Por exemplo, olha, simplesmente um tom de verde, né? Um tom de rosa, um tom de azul e um tom de branco. Isso tudo está aqui. Assim como isso tudo está aqui. Aqui eu tenho verde, eu tenho a tela em branco, né?
que eu comecei a colorir. Eu tenho aqui o rosa, né? Eu tenho todas essas cores que eu acabei de falar. Ah, mas aqui entra o roxo também? Entra também. Se você olha de perto, você consegue identificar todas as cores. Então, se eu errei lá no comecinho, eu não preciso desmanchar. Eu não preciso jogar todo esse material fora e gastar mais do que eu preciso. Eu posso usar do círculo de cores, né? Quem já é da Arte Reborn já sabe que nós usamos esse círculo de cores para tudo. Tanto para ver a cor do vinil, para neutralizar algumas cores. Por exemplo, se o meu bebê estivesse muito vermelho, quem me acompanha aqui já sabe, e quem está na arte sabe muito bem. Se ele está muito vermelho, eu vou neutralizar o vermelho com o verde. Aqui nós temos as cores primárias, secundárias e terciárias, né? Elas servem para harmonizar, para neutralizar, para iluminar todo o nosso trabalho. Então, por que que eu vou me apavorar e desmanchar uma coisa que tem solução, que é fácil, que é simples? Sabe? Não preciso, de repente, desmanchar tudo. Algumas pessoas se apavoram muito, jogam o material fora, né? Fazem pela primeira vez a mistura, não gostaram, joga fora. Não jogue fora. Fez a mistura, não gostou, não ficou da cor que você quer? Dá uma clareada, dá uma diluída, ou você junta uma outra tonalidade, ou deixa ali no cantinho. Deixa no cantinho, encosta ali aquela cor e deixa ela ali para na hora que você for usar, você complementar a cor ou você clarear essa cor. Então, por que que nós vamos nesse momento, às vezes estamos assim, nesse momento em que todo mundo está interessadíssimo em colorir, em descobrir as coisas, em harmonizar. Nunca se falou tanto em harmonização. Se harmonizam as comidas, se harmonizam os queijos e vinhos, se harmonizam as cores, as pinturas. Nunca se falou tanto em harmonização. E na Arte Reborn é exatamente assim. E é simples, é fácil. Se você errou, dá para consertar. Não se apavore. Se você nunca fez e vai começar, se você está entrando na Arte Reborn, ou para quem já está na Arte Reborn, e aconteceu isso comigo. Estamos aqui, né? Vamos aqui conversar a respeito, vamos desmistificar que um erro é fim de carreira. Vou desistir porque não tenho habilidade, ou porque o erro pode virar uma grande vantagem. Às vezes eu programei fazer a pele de um bebê de uma cor e quando eu coloco a cor, ela não é a cor que eu gostaria, mas eu descobri que ficou muito melhor. Então, todo erro tem solução, não se apavore, né? Todas as vezes que você achar que errou, que você não sabe, né? Tá com dificuldades, olhe de novo, observe, faz uma leitura, olhe em você, faz uma leitura corporal, olha numa criança, olhe fotos reais de crianças, né? E você vai perceber que você não precisa desfazer, você pode contornar ou complementar, o que é mais legal. Quando você consegue entender que você consegue complementar as cores e fazer um trabalho diferenciado, né? A Arte Reborn, ela facilita o entendimento também das coisas para a nossa vida. Porque de repente eu não tinha o menor conhecimento a respeito de cores. Mas quando eu vou pintar um bebezinho que nunca pintei antes, ou que estou acostumada a pintar, mas cada um é diferente do outro, eu percebo que tem muita coisa que eu aprendi na Arte Reborn que posso aplicar na minha vida,
né? De repente eu quero fazer uma maquiagem básica. Então eu estou pintando o bebê reborn e estou vendo, eu quero isso mais clarinho, mais delicado, uma bochecha não tão rosada, ou eu dou um sombreado aqui ou ali e tudo fica mais harmônico. Você acaba sempre ganhando com esse aprendizado. Você acaba colocando esse aprendizado no seu dia a dia. Em tudo que você toca, você começa a pensar em cores, pensar colorido. Depois que você começa a fazer essa associação e começa a pensar colorido. Tá? E eu quero muito que vocês que estão aqui façam perguntas, digam se entenderam, ou se já sabem, ou se têm dúvidas, ou de repente você até é estilista, ou você já pintou um quadro, ou você nunca fez nada, mas o entendimento, a informação é o melhor caminho, né? É como descobrir onde colocar, onde contornar o erro para que ele vire vantagem. Essa é a palavra, que a sua desvantagem se torne uma grande vantagem, tá? Então, aprender isso é bom. Isso vai te ajudar em muitas coisas na sua vida. Tá? Eu já vou ler as perguntas de vocês, espero que tenham muitas perguntas, porque eu gosto de responder perguntas, e antes que eu responda, eu sempre confiro aqui tudo que eu deixei certinho aqui, planejado, para que nada escape das informações que eu gosto de dar para vocês, tá? Então, eu deixei aquele tom esverdeado que eu tinha feito e não tinha gostado, eu deixei ali no rostinho do meu bebê, porque eu aproveitei ele aqui nas transparências, nas partes aonde tem uma pele fina, aonde o sangue do bebê passa ali, fica aquela parte esverdeadinha, né? Aquela transparência mesmo. Então eu aproveitei o que eu julguei que não estava bom e deixei parecer que o erro não era um erro, né? O erro ficou no lugar certo, tá? Então, que mais? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa a mais para falar, porque eu sempre anoto. As pessoas que me seguem aqui, que estão sempre aqui comigo, elas sabem que eu anoto tudo. Anoto as dúvidas delas, as perguntas delas, respondo sempre, acompanho sempre aqui as pessoas que me seguem, chamo pelo nome, porque isso é importante. É isso que faz com que essa comunidade de artistas reborn tenha informações. Nós trocamos informações. Então, essa troca, ela é bem importante. Por isso, eu anoto sempre, sempre. E sempre digo, anotem as dicas. Essa é uma dica de ouro. Hoje em dia diz que são dicas que valem milhões, né? Porque são coisinhas que a gente vai detectando durante o tempo que a gente vai pintando, que a gente vai trabalhando e vai anotando, porque essas coisas, elas, uma hora ou outra, elas aparecem. Mesmo que eu diga, mas eu já fiz isso tantas vezes, eu tenho tantos bebês prontos, mas às vezes, né, uma pitadinha a mais de tinta faz com que aquilo me cause uma estranheza. E eu anoto. Quanto eu coloquei, tá? Comecei a fazer o bebê. Anotei com o que eu texturizei, com o que eu neutralizei, que cores eu coloquei, o tanto que eu coloquei principalmente. Então eu vou saber que quando eu for fazer um bebê igual a esse, desse tamanho, que esse bebê tem 18 polegadas, se não me engano, 18 ou 19, acho que 18. E ele é um bebê pequeno. Eu vou saber que quando eu for fazer um outro bebê desse tamanho, eu vou gastar tanto de material. Nada mais, nada menos. Eu já tenho uma medida. Eu não vou jogar material fora, não vai sobrar material. Eu anoto as misturas que fiz. Eu coloquei tanto de vermelhinho, tanto de azulzinho, tanto disso. Anoto tudo. É importantíssimo anotar as fórmulas que nós vamos criando, porque isso faz que lá na frente nós tenhamos ali anotadinho e para colocar em prática sem desperdiçar nada, sem gastar nada mais do que é necessário. Isso agrega valor tanto ao nosso trabalho como artista, à nossa evolução,
como artistas, como agrega, né, uma bela economia. Então, como lucrar mais? Gastando menos. E não é gastando menos, deixando de fazer, pular etapas. Não, é gastando com inteligência, usando da inteligência para que esse material que nós colocamos ali, ele fique, ele sirva para harmonizar com as outras cores, né? E com todo o trabalho, né? Aqui eu estou num processo quase finalizando, onde eu vou colocar aqui os detalhes finais, mas eu ainda tenho mais umas cores para harmonizar, né? E eu faço sempre o tanto que eu acho necessário para um kit desse tamanho. Se as coisas me sobram, se eu coloco material a mais, eu guardo. E se eu faço desse errinho, dessa pequena desvantagem, uma grande vantagem, eu não gastei nenhum centavo a mais. Eu otimizei todo o material que eu preparei, mesmo que às vezes eu perceba uma estranheza ali numa cor ou a colar em outra cor, eu faço com que isso seja aproveitável, faço com que isso seja aplicado de uma forma inteligente, né? E que mais? Como eu disse, somos sempre uma tela em branco, igualzinho os bebês reborn. Tudo, a sua casa é uma tela em branco, né? Que você vai colorir. Você é uma tela em branco. Você pode até colocar uma roupa preta e uma roupa branca, mas para harmonizar com a sua pele, até mesmo as joias, as bijuterias, elas precisam estar harmônicas com a sua cor de pele, né? Então, eu vou comprar um de cada cor, não vou comprar as cores que combinam comigo. E isso evita que eu desperdice. Isso sempre gera lucro, né? Quando você não gasta mais do que precisa, você está ganhando, né? Que mais? Então, a gente sempre aprende na Arte Reborn como é simples usar as cores. É uma fórmula simples, é fácil, basta entender. E para entender, temos que ter instruções, temos que pesquisar, temos que ter informações. Quando você aprende, quando você busca informações e elas fazem parte, anote todas essas informações, elas vão fazer parte do seu dia a dia, vão fazer parte do seu trabalho na Arte Reborn e de todo o seu dia a dia. Anote isso. Quem aprende não depende. Eu já ouvi essa frase de uma pessoa muito bem sucedida e é uma frase para se guardar. Quem aprende não depende. Aprendeu, vai saber sair do erro com facilidade. É muito simples. Basta aprender o passo a passo e onde desfazer o que você julgou ter feito errado. É muito simples. Eu quero muito saber quem que está aqui e quero saber as perguntas de vocês, tá? As nossas lives, normalmente eu faço uma live falando sobre o tema do dia, sobre a proposta e às vezes respondendo perguntas, mas eu também sempre interajo com vocês. Então, todo mundo que vier participar dessas lives de aquecimento, para a nossa semana de imersão na Arte Reborn, por favor, converse comigo também. Deixe aí suas dúvidas, mesmo que você nunca tenha falado a respeito e tenha interesse em falar sobre o assunto. Coloca perguntas, coloca tudo aí porque eu respondo, tá? É sempre uma conversa muito agradável e uma troca. Então eu vou ver quem que está aqui, né? A Débora, a Cláudia Caroline, a Shirley Cristiane, a Ivone Francisca, a Daiane, Suzana Tereza, seja bem-vinda, acho que você é nova aqui, a Shelley, Salete, Elinete Barbosa, seja bem-vinda, Suzana Tereza, boa tarde, Esther, a Esther quer saber se você faz bebê reborns no Brasil? Sim, eu moro no Brasil. Tá? Eu trabalho com vinil, faço bebês hiperrealistas, procuro sempre tentar fazer o mais próximo possível de um bebê real,
tá? E envio para quem quiser, para qualquer lugar, tá? As pessoas, a Débora está conversando, estão interagindo, muito bom isso, que as pessoas elas vêm para uma live de aquecimento, muitas vezes por tentar entender como é que isso funciona, aprender coisas sobre arte, informações sobre a arte reborn, mas também interagem aqui, é que se forma uma grande comunidade. Isso é bem, bem interessante e bem importante também. Tá, quem mais que entrou aqui? Perdão se eu pulei alguém. Mirna, boa tarde, seja bem-vinda. Alexandra Torquete, o Ricardo Erraut, a Natália Aparecida, boa tarde, seja bem-vinda. Quero ver quem está no YouTube. Deixa eu ver aqui no YouTube quem está. Só um minutinho. A Rosana Brandão, a Geni Félix, Maria Militz, Luciana Silva, Rose Lourenço, Ivone Carvalho, quem mais? Sheila Destro, você pode nos dar em PDF esta paleta de cores? A paleta de cores que a Ivone Carvalho perguntou e a Rose Lourenço perguntou qual tinta você usa. A paleta de cores que você quer dizer é a roda de cores? A roda de cores você encontra facilmente na internet, tá? Ela está disponível na internet para todos, inclusive as do site de decoração, de pintura em parede, né? Todas essas rodas de cores, na verdade é um círculo cromático, né? Ele foi inventado exatamente para essa função de harmonização, de juntar as cores, de ver o que realmente combina. A Reborn Jussi acabou de entrar. A Shelly. Eu estou na arte há 7 anos, Shelly. Mais alguma coisa? Se quiserem saber coisas a meu respeito, também pode perguntar. A Rosa Lourenço perguntou que tinta eu uso. Eu uso as tintas Gênesis que ainda tenho, porque as tintas Gênesis elas saíram do mercado no ano passado. Elas deixaram de ser fabricadas. Ainda tem tintas Gênesis à venda, tá? Ainda tem alguns sites que vendem. É uma tinta base óleo muito boa. E hoje em dia ela está sendo substituída, né? Em equivalência com ela é a Alva Go, e vai entrar também na Europa a BC, que é Beatriz Clemente. São 2 tintas novas entrando no mercado. Existe também dessas internacionais a Quebelca, mas no Brasil nós também temos tintas. Temos tintas nacionais de boa qualidade, né? Temos vernizes também, aí já fiz testes com verniz nacional, estou fazendo teste com o verniz Alva Go, tá? Esse bebê está sendo pintado com verniz Alva Go e as tintas Gênesis, porque o verniz Alva Go ele é compatível com as tintas Gênesis. Eles são compatíveis, verniz com tinta. Não é compatível verniz Alva Go com verniz Gênesis. Então, se vai usar verniz, usa de uma marca só. A tinta pode ser usada a Gênesis, pode ser usada a tinta nacional. Existem os vernizes nacionais que se complementam aí com as suas tintas, né? Pode se juntar tinta Gênesis e tinta Alva Go. Eu, por exemplo, tenho muitas tintas Gênesis, mas as cores que me faltarem eu posso comprar Alva Go. Já existe no Brasil para comprar, tá? Está num preço bem bom, fácil de adquirir e já existem, são 25 cores. No Brasil já temos 18 cores disponíveis e os vernizes já vão entrar em potes bem maiores para ficar um precinho mais em conta. Mas tem todas as possibilidades de tinta no mercado. As técnicas, a técnica em si, ela muda de acordo com o artista que desenvolve.
Os produtos mudam de acordo à utilização, de acordo com as instruções do fabricante, né? Mas é importante saber que nós temos muitos materiais aí à disposição, tá, Rose? Mais alguém aqui quer saber alguma coisa? Alguma pergunta, meninas? Eu vejo que a maioria aqui são meninas, né? Se tiverem alguma pergunta, por favor, eu faço questão de responder, tá? Acho que não deixei nada do que eu vim para falar a respeito sem falar. Mas eu sempre digo, se você não desmanchar, não se apavore, não desmanche, não considere o seu erro sem solução. Se você não desmanche, você descobre a solução, você não gasta nem um centavo a mais para isso. Pense nisso, isso na vida, em tudo, né? Em todas as coisas. Então, é bem importante que a gente saiba que esse erro pode ser consertado e virar uma grande vantagem, na verdade, né? A Ivone Carvalho, tá? Vocês podem perguntar, tá? Tem pessoas aqui que são novas. Que verde eu usei, Daiane? Eu usei aquela combinação que eu passei para vocês numa live anterior, para fazer aquela pele clara. Lembra-se disso? Que era um Flash 8, que é o Green 6 e o Blue 8, né? Em escala, esse é a base, esse aqui é esse daqui é uma coloração para deixar verdinho claro, e o azul, na verdade, você vai ter um tom pistache bem claro, né? A coloração é essa aqui, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente coloca um pouquinho a mais de verde e fica um verde um tantinho exagerado. O que eu fiz foi aproveitar. Eu aproveitei e deixei, não desmanchei nada. Deixei a parte mais clara, deixei na transparência. Então, quando eu fui fazendo o resto, eu fui contornando. Não que eu não tenha passado sobre as partes verdes. Quando eu passei pelas partes mais esverdeadas, eu passei bem esticadinha a cor seguinte para que o verde não se perdesse. Então, eu aproveitei tudo, né? Qual a sua impressão das diversas tintas e vernizes disponíveis? Então, Lilian, você tem me acompanhado aqui, se é que a Lilian é a mesma, talvez não. Eu uso a Gênesis como base já há muito tempo, né? Comprei as outras tintas para experimentar. As tintas, elas são muito boas, muito bem pigmentadas, tá? A diferença, às vezes, está no verniz e na maneira de trabalhar com o verniz. O verniz Gênesis, eles se diluíam simplesmente com o tine Gênesis. Eu não podia colocar um diluente líquido, né? Aquele diluente inodoro que a gente costuma colocar. Eu não podia colocar lá na diluição ou na mistura, porque ia me trazer uma coisa mais, parecia um talco, sabe? Uma textura mais branquinha, parecia que tinha uma poeirinha. Então, eu simplesmente usava o tinning com os outros vernizes, tudo Gênesis, né? Na diluição da tinta, sim, eu usava e uso, né, o diluente líquido para pintar com o diluente líquido tranquilamente. Já existem os outros vernizes, né? As tintas as mesmas. As tintas eu não vi grande mudança. Mas os vernizes, a gente percebe que eles pedem uma diluição, coisa que os da Gênesis não pediam, a não ser com o próprio tine, né? Que o tine, na verdade, ele só deixava o verniz cremoso, dava aquela cremosidade. Ele era oleoso e dava aquela cremosidade. Já nos nacionais, eu percebo que a gente tem sempre que colocar um pouquinho de diluente para que ele fique mais emoliente, mais cremoso, como se fosse um creme hidratante, sabe? Aquele creme hidratante para as mãos que é fino, né? Ele fica mais nessa consistência, tá? O Pedro Amâncio entrou. Boa tarde, seja bem-vindo. Se tiver perguntas, por favor.
Pode colocar, tá? Então, o que eu percebo é essa. Mesmo os internacionais que eu estou testando, eles exigem uma certa diluição. Para que nada fique talhado, fique pedacinho, eu misturo base e óleo com base e óleo. Então, eu misturo a tinta com o verniz ou o thinning, né? Que seja da outra linha, do outro fornecedor, de outra leva de tintas, né? Que agora nós só temos essas tintas mais novas. Eu misturo primeiro o verniz, né? Que seria, na verdade, o thinning ou o verniz, e com a tinta. Misturo, faço a base oleosa. Depois eu vou aos pouquinhos colocando o diluente. E eu vou mostrar para vocês que isso aqui é exatamente essa mistura que eu estou dizendo. É a tinta Gênesis com o verniz Alva e Gol e o diluente líquido. Você veja que fica muito, muito cremoso, olha. É um cremezinho mesmo, percebe? Dá para perceber? Olha. Então, o que parecia para nós um problema grave, que a gente estava apegado nas tintas Gênesis e não ia conseguir sair dessa situação, o que parecia uma grande desvantagem, no entanto, virou uma vantagem. Os materiais estão mais próximos, né? Eles vêm da Europa, eles já não estão tão longe da gente, eles vêm num preço mais acessível, então, sabendo usar, inclusive o rendimento é muito maior quando você mistura a tinta com o verniz, com o thinning Alva e Gol e as gotinhas de diluente. Eu usei assim, menos de 5 ml do thinning, uma pitadinha de cada tinta, que eu misturei 3 cores de vermelho, e umas gotinhas do diluente líquido. E ele me rendeu aquela quantidade ali que para mim dá para pintar quase que todas as partes vermelhinhas do meu bebê, né? Se não diluir, fica difícil passar os nacionais, né, Daiane? A Daiane tem trabalhado com os nacionais. Então, precisa diluir um pouquinho para que ele fique mais emoliente, mais cremosinho, né? Ah lá, eu tô fazendo bebê reborn, mas esqueci no forno e derreteu. Ficou muito triste. Ah, que pena. Por isso, você precisa usar... Eu vou pedir para alguém me alcançar aqui. Ah, eu acho que até está perto de mim. Olha, me presta o termostato ali, por favor. Eu acho que ele está no forno. Eu uso o termostato a mais no forno para a temperatura. Eu uso um temporizador, aquele que as pessoas usam quando fazem receitas, né? E elas não querem que queime. Então eu uso o temporizador, boto ali os 10 minutinhos, o meu inclusive está quase sem marcação. Eu coloco ali os 10 minutinhos que eu quero deixar no forno e ele vai me avisar. Ou coloca no celular, coloca um alarmezinho no celular. A minha aluna Bel, seja bem-vinda, Bel, boa tarde. Todo mundo precisa, viu, Daiane, para que não aconteça de passar do tempo no forno ou de faltar tempo de forno. Porque às vezes você acha, nossa, tá tempo demais, vai lá e tira um pouquinho antes. Isso faz diferença. Então, o termostato e esse temporizador são baratinhos, né? Fácil de comprar e não vai te causar um prejuízo como esse. Tá vendo? Às vezes, né, você gasta mais porque deixou passar ali um detalhezinho que é só um temporizador, né? Olivia Ribeiro de Almeida, que pena, fiquei triste por você também, porque a gente sabe, né, que além de tudo a gente se apega no que está fazendo, né? Qual tinta você indicaria se tem nacional? A Rosana Brandão quer saber. Olha, nacional eu sei que tem os vernizes e as tintas da Cris. E os vernizes eu sei que tem o Real Reborn, tem no site, né? Real Reborn. Os nacionais que eu conheço e testei, tá? Porque eu jamais vou aqui dizer para você que existe mais, não sei o que, se eu nunca testei. Então, eu testo antes. Então, esses eu posso atestar que sim, que valem a pena e que as tintas são boas e que os vernizes funcionam. Tem muitas pessoas aqui que usam, tá? Eu, às vezes, não me adapto a algum tipo de material, mas isso é uma coisa minha, né?
Todo mundo quer saber para fazer um bebê negro. Pois é, para um bebê negro eu tenho dito aqui que são muitas cores. Eu sempre digo, são muitas cores. Eu tenho um bebê moreno aqui e que assim, ele tem muitas cores no rosto. Para quem nunca viu meu trabalho de perto, eu vou pedir para este senhor, por favor, me alcance ali. É o moreninho lá de cima, tá? Obrigada. Olha, eu sempre mostro para que as pessoas vejam de pertinho quantas cores tem na pele de um bebê moreno. Parece fácil dizer, vamos fazer um bebê moreno. Não é difícil, mas são muitas cores. Então a gente precisa sempre de uma metodologia, né? Falar com quem faz, pegar informações, né? Seguir um método, escolher um método para seguir é importante, né? Porque você vai conseguir fazer com que todas essas cores se harmonizem e você vai fazer um bebê moreno diferenciado. Mesmo para as pessoas que acham que esse é um moreno, a pessoa acha, eu quero fazer um bebê negro. O bebê negro também tem muitas cores. Não é simplesmente pegar ali, eu mostro sempre aqui para as pessoas que me acompanham, não é simplesmente pegar ali as tonalidades de pele e eu escolho a mais escura e pinto um bebê negro. Não, ele também tem cores, muitas cores, né? Então, assim, se eu te dissesse aqui, eu digo sempre para quem me pergunta, se eu dissesse aqui, use a cor tal, eu estaria sendo muito desonesta com você, porque são muitas cores. Eu jamais vou dizer para uma pessoa assim, só para dar uma resposta, use tal cor. Precisa aprender a construir essas cores, né? E para isso, a tela é em branco. E que não se pense que comprando um bebê, um kit, um molde, como você diz, já com uma pele escura, você vai conseguir fazer um bebê negro. Talvez ele até dificulte um pouco. O bom é você aprender da cor clara para o moreno. Você vai aos poucos dando uma coloração mais morena para o seu trabalho. É uma evolução, sabe? E como eu disse, para não gastar nenhum centavo a mais, é bom que você faça os primeiros, mesmo que julgue que tenha errado ali um pouquinho, você consiga contornar essa situação e fazer uma pele morena bem bonita. Deixa eu ver se tem mais. Qual verniz que você indica? A Luciana Silva está perguntando. Olha, eu sempre indico os que eu uso, né? Mas sempre dou aval dos que eu já testei. O da Real Reborn eu já testei. Eu tenho aqui um micro bebê que eu fiz com as tintas da Real Reborn, com as tintas e com os vernizes todos. Esse bebezinho foi todinho pintado, tem os vernizes, tá tudo aqui da Real Reborn, tá? Então, esses vernizes, se é isso que você quer saber, eu aprovei, tá? Ele só tem uma maneira diferente de fazer a diluição. Ó, esse é um bebezinho bem micro mesmo, ele é bem pequenininho, tá? A diferença é a diluição, que para usar os vernizes, você precisa colocar um pouquinho do diluente, mas isso você vê com o seu fornecedor, né? Normalmente eles disponibilizam um QR Code, você coloca lá e tem um vídeo ensinando a usar o produto deles. Assim como o Alva Go tem também no YouTube uma página ensinando a usar os vernizes e as tintas. Né? Então, que se julgava perdido, nossa, ficamos órfãos porque as tintas higiênicas acabaram. Não, né? A gente só precisa aprender a usar. Mais alguma pergunta? Daiane, você quer um? Tem que aprender a fazer, Daiane. Você já é boa nisso, hein? A Daiane já está bem evoluída aí na Arte Reborn. Você consegue fazer, né? Império das Almofadas, seja bem-vinda. Hoje você demorou a aparecer, mas que bom que você veio. Nós temos lives de aquecimento para um evento de imersão de uma semana na Arte Reborn,
Então lá você vai aprender como se tornar uma artista reborn e lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês fazendo bebês hiperrealistas. Olha, tá? Então participe. Quem não está inscrito ainda, não se inscreveu ainda, se inscreva. Você vai ter muitas informações, muitas coisas a respeito da arte reborn, tá? Então se inscreva. Aqui no meu perfil tem um link ali na minha bio, você clica ali, vai ser direcionado para o meu site, você vai se inscrever e vai passar a ter todas as informações. Nós teremos live, temos essa live de hoje, teremos amanhã às 17 horas e teremos na sexta-feira. O evento começa dia 13, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Tá? É um evento 100% online e gratuito. Lá você vai ter muitas informações, por isso uma imersão na arte reborn, tá? Eu espero vocês lá, hein? Conto com vocês, tá? Quem não se inscreveu, por favor, dá tempo de se inscrever até segunda-feira, dia 13 de fevereiro, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês gostariam, terem curiosidade de saber, mesmo que não seja nada a respeito do que eu estou falando aqui. Ah, a Daiane quer ver as mãozinhas do bebê. Olha, Daiane, as mãozinhas do bebê. Dá para ver, Daiane? Veja que a parte da unha, ela não é aquela parte tão rosadinha como é no caso do bebê caucasiano. Ela é um pouquinho mais arroxeada, né? Eu sempre digo aqui, para quem me acompanha já sabe, que eu tenho irmãos morenos, embora eu não seja. E então as minhas referências, elas são muito reais, né? Olha a pele da mãozinha. Importante sempre, gente, ó, colocar a pele da mão sempre em contato ali, pertinho do rosto, para que a gente veja que todas as cores estão presentes tanto na mãozinha, na parte interna da mão, quanto estão presentes aqui no dorso da mão, né? Você percebe que essa mão pertence a esse bebezinho, então é toda uma criação harmônica, né? Harmonização de cores, tá? Bebê de silicone sólido eu não trabalho, viu, Esther? Ainda. Eu nunca digo nunca, ainda, né? Porque a gente está aqui e a gente nunca sabe qual o caminho a gente vai tomar. Então eu sempre digo ainda, porque nós não sabemos, né? O quanto que essa arte vai evoluir ou de repente ter muita procura. Eu tenho muita curiosidade de saber e aprender a fazer, né? Então sempre digo ainda. Ah, você quer ver o pezinho? Vou te mostrar. A Cláudia Caroline, que é artista reborn, porque quando está escrito ali fulana de tal reborn, é porque já faz bebezinhos. Olha os pezinhos dele. Dá para ver bem? Espero que o pessoal do YouTube veja também. Então eu levanto um pouquinho mais para que vocês consigam enxergar tanto numa câmera quanto na outra. Ó, vamos mostrar assim. Olha, os bebês que você faz podem dar banho? Eu sou aquela pessoa que não acredita que bebês reborn podem dar banho. Algumas artistas até dizem que sim e até fazem, né? Não sei de que forma, para dar banho. Eu sou muito a favor de que nós fazemos uma obra de arte, né? Nós transformamos o que é uma coisa, às vezes, sem vida nenhuma, né? Essa corzinha assim, nós transformamos num bebê que só falta falar. Ele olha para você. Então, para que esse bebê dure os anos que ele deve durar e que eu sei que duram, né? Duram, tem notícias de bebês de mais de 40 anos aí, bebês reborn, que às vezes precisa reformar o corpinho, trocar o olhinho, isso é normal, envelhece. Mas se eu começo a lavar esta pintura, eu sei que ela é impermeável. Fui eu que fiz, eu selei. Ele foi no forno milhares de vezes, né? Ele está pronto. Mas uma hora pode criar uma reação química aqui, né?
e seja lá em que bebê for. Então, eu não sou a favor de dar banho, tá? Sempre ensino as pessoas a higienizar com paninho úmido numa água pura, sem colocar nenhum produto químico. E se for o caso, está na rua com o bebezinho, ai, derramou, alguém beijou, né? Que às vezes acontece, né? Limpa na hora com lencinho umedecido sem álcool, tá? Porque é um trabalho de arte, é um trabalho artístico, né? Alguém disse ali que o som está baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo melhorar este som. Quem disse que o som está baixo, dá para me dar um retorno aí para ver se melhorou o som? Porque era para estar alto para todo mundo. Maria Isabel Stropa. Ela disse que o som no YouTube está baixo. Melhorou? Não é mesmo, Daiane? A arte é uma arte, né? Eu sempre digo, você daria um banho no quadro da Mona Lisa, que é uma obra de arte. Cada um no seu patamar, né? Mas nós fazemos arte também. Quem daria um banho num quadro pintado a óleo? Por você, até mesmo pintado por você. Quem daria um banho nele? Quem ia esperar que ele durasse o tempo que tem que durar se eu começasse a lavar uma obra de arte, né? Então eu considero o nosso trabalho um trabalho artístico, todinho feito à mão, artesanal, artístico, e cada pessoa faz a sua arte. Eu mesma jamais conseguiria repetir o mesmo kit com a mesma pintura idêntico, fazer, a não ser que eu tivesse feito juntos, né? Os dois juntos. Mas se eu hoje recebo uma encomenda, você faz igualzinho a esse? Como eu vou repetir uma obra de arte, né? Impossível, impossível. Então, quanto a dar banho, é o critério de cada artista, né? Eu mando sim o manual de cuidados dizendo que não de banho, mando dizendo como cuidar do cabelinho, como higienizar no caso de sujar, como limpar caso alguém tenha arriscado, né? Porque é um trabalho maravilhoso, né? Então, eu não acredito que ninguém queira dar um banho e estragar o seu trabalho. Às vezes não estraga a pintura, mas estraga por dentro. Mesmo que tenha corpinho de vinil, esses têm corpinhos de pano, claro que não é para molhar. E os que têm corpinhos de vinil, normalmente tem um enchimento. E às vezes ele molha por dentro, mesmo que não tenha um enchimento. Pensa assim, a superfície de contato do bebê, lá dentro, ela é lisa e brilhante. Vai ficar aquela água lá, ela não vai ter por onde sair. Ela vai ficar lá e vai gerar fungos, porque ali dentro está abafado, né? Está fechado. Ela vai gerar fungos lá dentro. E isso vai estragar o trabalho aqui do lado de fora. Já recebi muitas questões dizendo: o meu bebê reborn está com umas pintas pretas do lado de fora. O que eu posso fazer? Nesse momento, mais nada, né? A não ser pedir para a artista que fez o bebê para você trocar aquele membro ou a cabecinha. Mas solução é cuidado, né? É cuidar, sempre. Então, quando você vende um bebê reborn para alguém, você está vendendo o seu trabalho, um pedacinho do seu coração vai junto, né? Mas está vendendo uma obra de arte também. Elinete Barbosa, será que você pode me esclarecer uma dúvida? Se para fazer um bebê um pouco moreninho, só é colocar um pouco mais da tinta escura? Não, Elinete, não. Como eu disse aqui, se você estava aqui, eu não lembro, se você entrou, são muitas cores, né? Você quer dizer um pouquinho mais moreninho, daí você vai usar uma tonalidade não tão clara. É diferente, né? Eu vou começar a fazer um bebê, eu quero ele branquinho, eu vou usar um tom de pele. Eu quero ele um pouquinho menos branquinho, eu vou usar o segundo tom de pele. Eu quero um pouquinho menos ainda, mais um tiquinho só. Eu vou usar um terceiro tom de pele. Daqui para baixo eu vou escurecer, ele vai ficar faltando a estrutura da pele morena, né? Se é só um pouquinho, você pode acrescentar
o outro número, você veja que as cores, elas vão do número maior para o número menor. Quanto menor, mais escuro. Você está no número maior, coloca um tom ou dois abaixo, você vai deixar um bebê mais solar, mas não vai ser moreno, tá? Se você tentar ir um tom mais abaixo, você está mudando para um outro patamar, daí você está mudando para uma cor morena, né? Mas tudo é tentativa, né? Luciana da Silva. Quer saber se eu já usei a DecoArt? Eu já fiz curso com DecoArt, sim. Tenho os materiais, né? Sempre quem me segue aqui vê que eu sempre mostro que eu tenho os materiais, mas eu não me adaptei, sabe? Eu acho que eu acostumei tanto a fazer com os materiais são os termos fixáveis, né? Que vão ao forno, que precisam do calor. Eu não me adaptei ao DecoArt, mas conheço grandes artistas que trabalham com DecoArt. Então, é a arte de cada pessoa, né? Oi, Rúbia, boa tarde. Seja bem-vinda. Nós falamos aqui, Rúbia, sobre você fazer da sua desvantagem uma grande vantagem, de como você consegue lucrar com a arte reborn, né? Sem gastar um centavo a mais. E como é que se faz isso? Quando você cometeu um erro, e esse erro às vezes parece uma coisa assim que não tem mais conserto, você faz dele uma vantagem. E eu mostrei um exemplo que sempre que eu falo sobre o assunto, eu mostro porque eu posso provar que dá para fazer, né? Então, eu fiz essa pele porque eu queria uma pele clara. Esse kit, agora ele parece claro aqui, mas ele originalmente ele é quase acinzentado, né? E eu queria uma pele clara. Eu preparei uma tonalidade de verde, mas eu usei uma fórmula de 3 cores para que eu já fosse deixando ele branquinho. Percebi que coloquei um pouquinho de verde a mais. Isso, se eu estivesse lá atrás, começando, com dúvidas, eu teria tirado tudo e teria gasto esse material, né? Teria perdido esse material. Eu resolvi observar sempre. Observe seu trabalho. Eu resolvi aproveitar o verde e mantive. Mantive aonde? Nas transparências que eu não precisei fazer. Então, as cores da transparência eu já nem faço. Elas já estão aqui na pele. Eu vou aos poucos contornando isso, fazendo as outras camadas de pele bem suaves para que não ofusque aquele verde que eu quero manter. Então, eu fiz da minha desvantagem uma vantagem. E eu não gastei um centavo a mais com isso. Percebe como dá para contornar? Como eu disse aqui, todo mundo que está aqui assistindo, a gente conhece esse caminho. A gente conhece, a gente compra uma blusa para usar com uma determinada calça ou uma determinada saia, chega em casa, põe junto. Nossa, o verde grita. Mas você volta na loja e fala, não, eu vou comprar verde, mas eu quero um tom um pouquinho mais claro, mais transparente. Então, a gente já conhece essas soluções, a gente só não aplica, né? E quando a gente aprende a fazer da desvantagem uma vantagem e aplica, a gente tem um gasto muito menor com o material. A gente não gasta nada mais com isso e na hora de lucrar, você acaba lucrando mais, porque você, na verdade, já fez aquela etapa, né? Então, você não vai desfazer e fazer de novo. É como fazer uma casa. Você vai reformar uma casa, você às vezes gasta mais derrubando paredes para fazer paredes do que você gasta derrubando a casa e fazendo outra, né? Então, eu quero reformar este cômodo. Eu vou derrubar aquela parede porque eu acho que aquela parede não está muito boa. Mas e se eu arrumar aquela parede? Se eu tiver a solução para aquela parede? Eu não preciso derrubar e fazer de novo. Eu vou ter 2 despesas se eu derrubo e faço de novo. Mas e se eu consigo contornar? Não, aqui eu vou passar tal cor, aqui eu consigo contornar e não gastar, né? Então isso tudo se tornam vantagens. Eu sei de algumas pessoas que quando começam na arte reborn, ficam um pouco ansiosas e fazem muitas cores. Não gostei dessa cor, jogo fora. Não gostei daquela cor, jogo fora. Não jogue nada fora. Tá? Você não vai gastar nada mais se você tiver aquele material preparadinho, bem acondicionado, num vidrinho, com tampa. Guarde o material.
guarde, porque ele vai servir para outras etapas e para outros bebês, para outras criações, né? Para outro produto seu, outra obra de arte que você vai fazer, tá? Sinto muito que as pessoas tenham entrado tarde. Já aconteceu comigo. O que fazemos quando as manchinhas com a esponja picotada do bebê fica muito vermelho? A solução é tão simples. Quer ver? Eu sempre mostro o meu pincel, que eu vou ter que pedir aquele senhor para me alcançar. Aquele pincel verde. Aquele pincel chato verde. Sabe? Aquele pincel. Este pincel. Quando acontecer de você fazer o seu bebezinho muito vermelho, não se apavore. Banhos de cores, banhos neutralizadores, tá? Você usa um tom de verde, esse verde é o Green 6. Nas outras marcas de tinta, deve ter uma cor específica. Se eu fosse dizer que isso aqui é um verde piscina, é um verde folha, aquela folhinha nova, né? Um verde quase que fluorescente. E você passa e esfrega, porque aí sim você quer criar uma reação. A sua tinta vermelha demais, você esfrega nela essa preparação verde e ela vai reagir e vai clarear o seu trabalho que ficou vermelhinho demais. Se não for um vermelho exagerado, pode até ir trabalhando sem aplicar mais vermelhinho nenhum, porque as outras cores, como eu disse lá no começo, elas são complementares. Não se apavore. Ficou vermelhinho demais, você vai no disco de cores, na roda de cores, e você vai aqui e ali colocando cores que vão matizar, que vão iluminar e que vão neutralizar, se for o caso de estar muito vermelho, tá? Tudo tem solução. Não desmanche. Não desmanche. Cada vez que você desmanche e faz de novo, né? São uns centavinhos ali que foram. Então, se você não quer gastar nem um centavo a mais, faz isso. Dá uma olhada, lê o seu trabalho, lê, olha mesmo, coloca ali e faz uma leitura. No meu, por exemplo, a leitura que eu faço aqui, eu preciso de uma tonalidade um pouquinho mais viva nessa boquinha e eu preciso matizar esta cor. Por quê? Porque aqui ele está muito claro para a minha percepção. Ele está com a testa muito branca, embora ele tenha uma coloração rosada no entorno. Eu quero que isso seja uma luz. O branco não ilumina, eu preciso iluminar. Então, eu preciso matizar esse branco. Vai ficar como se você não tomou sol, mas vai colocar um vestido e coloca aquela meia de nylon que dá aquela corzinha, aquela suavidade na cor e você nem parece mais tão branca. Então, é isso que eu vou fazer aqui. A composição que eu vou dar aqui agora é essa cor. É uma cor que dá, assim, um revestimento que matiza onde precisa e ilumina onde precisa, tá? Então, são coisas que têm solução. Tudo na Arte Reborn tem solução. Mesmo quando você, infelizmente, o kit da nossa amiga ali queimou todo. Mas, às vezes, você coloca um kit no forno e ele dá aquela amolecida. Ele até chega quase que a encostar um pedaço no outro. Tem solução. Bota papel toalha dentro dele, soca, deixa ele com a carinha certinha que vai funcionar, tá? Eu vejo vocês aqui amanhã às 5 horas, tá? Espero todas vocês aqui e espero vocês na semana da imersão na Arte Reborn, que começa dia 13 de fevereiro. É 100% online e gratuito. Basta se inscrever. Entra aí no meu perfil, ali no link na bio, tem ali, você clica ali e você vai entrar e se inscrever. Se inscreveu, vai participar. É gratuito. Começa na segunda-feira, tá? Beijo para todas vocês. Muito obrigada por estarem aqui novamente e muito bem-vindas as pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Espero vocês amanhã também, tá bom? Até amanhã às 5.